Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai estar falando sobre indutores e inibidores enzimáticos. Assunto muito importante para provas de concurso, de residência, de processo seletivo para a prática clínica. É um assunto que está presente em tudo. Você vai se deparar com um indutor ou um inibidor enzimático. Então, tudo vai girar essa nossa discussão em torno do citocromo P450. Vamos conversar sobre indutores e inibidores enzimáticos. E se você não me conhece ainda, no Instagram, corre lá, @prof. Vinícius Magalhães, e já clica aqui no vídeo no gostei e começa a me seguir aqui no YouTube, porque sempre tem assunto novo de farmacologia e farmacoterapia por aqui. Clica aí em gostei, compartilha com quem pode se beneficiar com esse conhecimento de indutores e inibidores enzimáticos. Vamos começar falando o que que é esse indutor e inibidor enzimático. Antes de falar sobre quais são, o que é, a gente precisa estudar o que é o citocromo P450. O citocromo P450, você vai pensar como se fosse um círculo, um conjunto. É um conjunto de enzimas. Dentro desse conjunto aqui tem enzimas, várias enzimas. Enzimas do fígado, responsáveis pela metabolização da maioria dos medicamentos. Porque o entendimento do citocromo P450, ele é necessário para que você compreenda os indutores e inibidores enzimáticos. Porque os fármacos que são indutores e inibidores enzimáticos, eles vão atuar nestas enzimas do citocromo P450. E quando a gente se refere em citocromo P450, eu posso me referir apenas utilizando a sigla CYP450 ou P450, isso varia muito do autor. Se eu falar CYP450, é a mesma coisa que citocromo P450. O que é? Este conjunto de enzimas presente no fígado que metabolizam a maioria dos medicamentos. E por que que a gente estuda indutores e inibidores enzimáticos? Você deve estar me perguntando assim, por que que a gente estuda os indutores e inibidores enzimáticos? Porque, a depender do fármaco, isso pode ter uma resposta no organismo, a nível de interação medicamentosa, alterar a resposta daquele fármaco ali no organismo humano. Acompanha comigo as três principais três principais impactos que podem ocorrer quando se tem uma alteração no citocromo P450. A gente pode ter uma alteração de eficácia terapêutica. Quando se altera as enzimas do citocromo P450, pode ter uma alteração da duração do efeito e também a gente pode ter um risco de toxicidade. Você deve estar curioso, pensando, como que acontece isso? Como que é esse processo? Calma, calma, vai dar certo. Calma que tudo no seu tempo, vai dar certo. Entender farmacologia, eu brinco muito com os meus alunos, para eles tirarem esse peso de ficar memorizando, de ficar tentando decorar o máximo de informações possíveis de farmacologia, porque isso, o resultado final dessa decoreba sem fim não é bom para farmacologia. Tente entender. E os fármacos, indutores e inibidores enzimáticos, tem algumas coisas que vai ser preciso memorizar, mas entender sempre é a melhor saída. As principais enzimas do citocromo P450 são estas aqui.
CYP3A4, 2C9, 2C19, 1A2 e 2E1. O Se for para você tirar uma dessas enzimas para memorizar, memorize esta, que é a CYP3A4, que é a que mais aparece em prova, é a que metaboliza mais de 50% dos fármacos, por exemplo, as estatinas, os benzodiazepínicos, os anticoncepcionais. Temos outras nomes de enzimas desse conjunto, que são essas daqui, e cada uma vai metabolizar classes de fármacos ou fármacos diferentes. Vamos para a CYP2C19, vai metabolizar varfarina, usaines, fenitoína, o 2C9, desculpa, 2C19, omeprazol, clopidogrel, diazepam. O CYP1A2, cafeína, clozapina, teofilina. CYP2E1, paracetamol e etanol. Antes que você fique preocupado ou preocupada com esse monte de nome e nomes de enzimas, não se preocupe, que isso quase nunca é cobrado em provas, tá? Não é cobrado. O que é mais cobrado é quais são os fármacos que são indutores e quais são os fármacos que são inibidores enzimáticos. Só mesmo aqui a título de exemplo, certo? Indutores enzimáticos. Quando você pensar em indutores enzimáticos, eu quero que você imagine um foguete. Um foguete é uma coisa ultra rápida. Foguete, indutores enzimáticos, foguete. E quando você pensar em inibidores enzimáticos, você vai pensar o contrário do foguete. Pense numa lesma. Tá? Indutores, foguete. Inibidores, lesma. Venha compreender esse raciocínio comigo. Indutores enzimáticos é o foguete. Por que foguete? Foguete é uma coisa ultra rápida, porque os indutores enzimáticos eles vão acelerar o metabolismo dos fármacos. Eles aumentam a atividade das enzimas do citocromo P450. Exemplos de indutores enzimáticos, nós temos a fenitoína, o fenobarbital, carbamazepina e rifampicina. Como que eu consigo memorizar o nome destes fármacos? Eu preparei um mnemônico para você conseguir memorizar. Indutores enzimáticos, você vai lembrar que você vai rifar um café. Então, rife café. Lembrou disso? Você com certeza vai lembrar na hora da prova dos indutores enzimáticos. O que são indutores? Aceleradores, ultra rápido. Pensar em coisas que vão acelerar o metabolismo dos fármacos, tá? Rife café. Rife café. Cada pedacinho da palavra vai compreender o nome de um fármaco indutor enzimático. Ri de rifampicina, Fe de fenitoína, Ca de carbamazepina e Fe de fenobarbital. Não tem mais como você esquecer. Rife café. Rife, ri de rifampicina, Fe fenitoína, carbamazepina e Fe de fenobarbital. Nós temos os inibidores enzimáticos. Como eu te falei, inibidores enzimáticos são os fármacos lentos. Lembra da lesma? Retardam o metabolismo dos fármacos. Retardar, de lentidão, porque eles diminuem a atividade das enzimas do citocromo P450. Exemplos de inibidores enzimáticos:
amiodarona, cetoconazol, cimetidina, fluconazol, fluoroquinolonas, fluoxetina, paroxetina, ritonavir e suco de toranja. Mas não precisa desespero que eu preparei também um mnemônico para você memorizar os inibidores enzimáticos. Os inibidores enzimáticos, você vai pensar nesta frase, que é: o suco da cetoiparo é ame, cime e rito. Pode não fazer nenhum sentido para você agora, mas já já vai fazer sentido. Repita comigo. O suco da cetoiparo é ame, cima e rito. Estas, estas, esses destaques em vermelho na frase é o que você vai excluir. E o restante vai fazer menção a um fármaco que é inibidor enzimático. Suco vai ser referente a suco de toranja. Flu, flu. Cada um vai ser referente a um fármaco. Fluoxetina, flu, o segundo flu de fluconazol e o terceiro de fluoroquinolona. Ceto, de paracetoconazol, paro, para paroxetina, ami, para amiodarona, cime, cimetidina e rito, para ritonavir. Suco de toranja, fluoxetina, fluconazol e fluoroquinolona, cetoconazol, paroxetina, amiodarona, cimetidina e ritonavir. Viu como é interessante a gente fazer essas associações, esses mnemônicos, para auxiliar aí o nosso raciocínio. Lembrando, uma coisa que eu vou querer que você faça é um exercício. Eu deixei ao final um exercício. Depois você dá uma pausa no vídeo, pega lápis, papel, caneta e tenta responder, porque vai ajudar você a fazer a fixação do conteúdo. Vamos continuar. Sabendo já que quais são os indutores e os inibidores enzimáticos, eu vou te trazer dois exemplos. Um para uma interação medicamentosa com indutor e outro com inibidor enzimático. Lembrando que o objetivo dessa aula é só trazer quais são, o que é indutor, inibidor enzimático. Depois, em outro momento, eu vou trazer para você quais são a utilização clínica, resolver questões de prova sobre este assunto. E se você memorizar esses dois mnemônicos, você acerta a maioria, mais de 70% que cobra indutor e inibidor enzimático. Vamos para um exemplo de interação medicamentosa. Vamos supor que aqui seja seu paciente A e aqui seja aqui é a paciente A e aqui é um paciente, o B. O A está fazendo um indutor enzimático, a rifampicina, com um anticoncepcional oral. A rifampicina, nós vimos que ela é uma indutora enzimática da CYP3A4. Se ela é uma indutora enzimática, ela aumenta a atividade da enzima CYP3A4, porque ela é indutora enzimática. E os indutores enzimáticos, você vai lembrar de quê? Do foguete, acelera, velocidade, fazendo com que estes anticoncepcionais orais eles sejam degradados de forma mais rápida, resultando em uma redução da eficácia contraceptiva.
certo? O efeito no metabolismo dessa interação medicamentosa aqui do paciente A é que vai ter um aceleramento do metabolismo de outros fármacos metabolizados pela CYP3A4, caso o paciente também faça uso de outros fármacos que esteja ali de nível de 3 a 4. A consequência clínica dessa interação medicamentosa é a diminuição da concentração plasmática e diminuição do efeito terapêutico de quê? Do contraceptivo, da eficácia contraceptiva, desse anticoncepcional oral. Já o inibidor enzimático eritromicina no nosso paciente B com uma estatina, a eritromicina é um inibidor da CYP3A4. Inibidor, você vai lembrar de quê? Da lesma, lentidão. Ela vai bloquear a degradação de quê? Das estatinas, certo? Das estatinas, que aumenta seus níveis no sangue e pode causar rabdomiólise, que é uma lesão muscular grave. Efeito no metabolismo. Quando tem interação com um inibidor enzimático, vai ter o retardo do metabolismo de fármacos metabolizado pela CYP3A4, que aumenta a concentração plasmática e aumenta o risco de toxicidade. Aqui só é um exemplo de como que a gente aplica esses conhecimentos de indutor e inibidor enzimático, tá? De forma muito superficial, claro, de forma muito superficial, porque o objetivo aqui é que você saiba os fármacos, os principais, que são indutores, e os fármacos principais, que são inibidores enzimáticos. Eu deixei também um exercício, vamos colocar em prática o que a gente já viu, que você vai colocar. Já dei até uma cola para você lembrar. RIF café dos indutores enzimáticos, certo? E os inibidores enzimáticos, o suco da flu, cetoíparo, amicima e rito, para você lembrar dos inibidores enzimáticos. O que você vai fazer? Você vai colocar ao lado de cada fármaco o que ele é. Se é indutor ou se é indutor ou inibidor enzimático. O fluconazol é o quê? Eu acho que ele é indutor enzimático. A fenitoína, eu acho que ela é inibidora enzimática. Claro, gente, que eu não vou dar o gabarito. Você vai ter que se forçar aí para lembrar, colocar de todos. Se tiver alguma dúvida, é só voltar ao vídeo e verificar a resposta. Certinho? E se você não me segue ainda no Instagram, corre lá, @prof. Vinícius Magalhães, e não se esqueça de se inscrever no canal, porque toda semana tem assunto novo aqui de farmacologia, farmacoterapia clínica e terapêutica, assuntos que giram em torno da farmacologia, ok? Não se esquece, se inscreva no canal, que aqui você tem assunto toda semana e atualizações sobre a área da saúde. Até breve.